Capítulo 631. Reforços 1. The Author's POV. Dentro de uma região tranquila do domínio humano. A grama balançava com a passagem de uma leve brisa, movendo-se na mesma direção do vento. Neste instante, o ar começou a se distorcer abruptamente, e várias pequenas pegadas surgiram sobre a grama. Então, este é o domínio humano. Uma voz rouca e sonolenta soou. Randur, que observava a imensa metrópole à distância, foi quem falou. A noite havia caído sobre a cidade de Ashton, e as luzes brilhantes da cidade eram visíveis de onde ele havia aparecido repentinamente, tornando a cena ainda mais bonita. Não parece tão ruim. Outra voz soou por trás dele. Embora pareça mais bonita do que eficiente. Só de olhar, dá para perceber que o sistema de defesa está cheio de falhas. Você está certo, John Nook. Randur acariciou sua barba. Ele levou um minuto para gravar a cena da cidade ao longe em sua memória, e então materializou um pequeno objeto redondo do nada. Vamos ver. Devemos estar no lugar certo. Randur desviou o olhar do objeto e olhou ao seu redor. Mas não vejo ninguém. Será que estão atrasados? Não era aqui que deveríamos nos encontrar. Sua testa se franziu um pouco. É importante ressaltar que Randur não era uma pessoa paciente de modo algum. Na verdade, sua paciência era notoriamente curta, e todos os anões mais velhos estavam bem cientes desse traço dele. Um tempo atrás, quando Ren estava no domínio anão, ele conseguiu enganar a maioria dos anciãos do Congresso, em grande parte devido a essa característica dele. Se não fosse pelo fato de que eu lhe devo uma e que ele prometeu me mostrar algo interessante, eu nunca teria vindo aqui. Randur reagiu com raiva, cruzando os braços e resmungando. John Nook e os muitos outros anões que estavam atrás dele não ficaram nem um pouco surpresos com suas ações. Quando souberam que o cara que deveria recebê-los estava atrasado, mais ou menos previram que ele se comportaria assim. Desculpe pelo atraso. No exato momento em que Randur estava prestes a fazer outra cena, uma voz suave ecoou à distância, e um homem vestido de preto com 2 olhos vermelhos como sangue apareceu atrás de uma árvore. Era ninguém menos que Kevin. No instante em que os olhos dos anões recaíram sobre ele, eles imediatamente pararam de falar. Observando-o de longe, os olhos de Randur se franziram. Enquanto isso, Kevin continuou se aproximando com um sorriso amigável no rosto. Peço desculpas pelo meu atraso. Eu não sabia exatamente onde vocês apareceriam. A única razão pela qual consegui encontrá-los foi por causa da flutuação que veio do portal que vocês saíram. Kevin coçou a cabeça envergonhado. Então, varrendo os olhos para os outros anões, ele contou secretamente na cabeça. 18 anões. O que exatamente você está planejando, Ren? Foi por ordem de Ren que ele foi instruído a vir aqui no 4º dia após deixar Imora para buscar várias pessoas, entre elas algumas figuras proeminentes do domínio anão. John Nook e Randur. Apesar de não estar muito claro sobre os objetivos de Ren, ele prometeu ajudá-lo. Havia também várias outras instruções que ele havia deixado com ele, que planejava cumprir depois de terminar a tarefa atual. Esta não é a primeira vez que sigo os planos do Ren. Um sorriso amargo cruzou seu rosto quando seus pensamentos pararam ali. O sorriso desapareceu rapidamente, mas logo reapareceu em seu rosto. Depois de lançar um olhar aos outros anões, ele deu alguns passos para o lado e sinalizou para que eles o seguissem. Por favor, venham comigo por enquanto. Eu os levarei ao local. Vamos lá. Randur deu uma rápida olhada em Kevin antes de acenar para os outros anões. Kevin suspirou aliviado ao ver os anões se movendo. Virando as costas para eles, ele começou a conduzi-los para o local que Ren havia lhe dito para levar. Ah, certo. Também devo avisar os outros. Recordando-se de algo, Kevin abaixou a cabeça para verificar seu relógio, tocou na tela e discou um número. BEP. BEP. Guilda dos Caçadores de Demônios, Andar Superior. Amanda, para onde você vai nos próximos dias? E por que se recusa a ir com os guarda-costas que designei para você? Você é apenas de nível AO e com a sua popularidade, receio que algo possa lhe acontecer. O tom ansioso da voz de Edward podia ser ouvido do outro lado do escritório. Amanda estava sentada à sua frente, com as pernas cruzadas. Não se preocupe, pai, vou fazer uma viagem curta, e não vai demorar muito. Que viagem? É perigosa. Talvez. Havia um toque de incerteza em sua voz. Para ser sincera, Amanda não tinha certeza. Ela acabará de receber um breve resumo do que precisava fazer e do que a esperava nos próximos dias. Não deve ser nada muito perigoso, mas não posso garantir que nada dê errado.
Essas foram as palavras exatas que Ren lhe disse ao lhe dar um breve resumo da situação. Há alguma maneira de eu te fazer mudar de ideia sobre ir sozinha? A voz do pai a despertou de seus pensamentos. Amanda balançou a cabeça enquanto lançava um olhar para ele. Não. Sinto muito, mas me disseram que não posso levar ninguém comigo, mas não se preocupe. Eu vou ficar bem. Isso era verdade. Ninguém além dela e de algumas outras pessoas sabia sobre a operação que estava sendo realizada, pois era conduzida de maneira extremamente secreta. Vazamentos, mesmo que mínimos, poderiam ter consequências catastróficas. Isso era especialmente verdadeiro caso o conhecimento fosse obtido por demônios ou alguém ligado a eles. Já vou indo, pai. Amanda se levantou e olhou para o relógio. Não poderei falar com você nos próximos dias, então, por favor, não se preocupe. Mesmo que demore mais, não se preocupe. Eu ficarei bem. Estou com o Ren. Tudo bem. Edward cedeu ao ver o quão teimosa Amanda estava sendo. Dando um gole no copo de uísque que estava ao seu lado, comentou baixinho. Tenha uma boa viagem e certifique-se de se proteger a todo custo. Você nunca sabe o que aquela fera pode fazer. Por fera, ele se referia a Ren. Enquanto Amanda ouvia os comentários do pai, não pôde deixar de revirar os olhos. Desde o incidente de alguns anos atrás, em que ela desapareceu por mais de uma semana, Edward havia se tornado particularmente superprotetor com ela. Quando Ren foi até ele para se desculpar pelo ocorrido, Edward ficou furioso. Apesar disso, nada aconteceu, pois ele nunca fez nada. Embora Edward estivesse zangado, ele era compreensivo e sabia que Ren não tinha culpa da situação. Mesmo assim, ele ainda guardava um pouco de rancor, por assim dizer. Um rancor que se tornou mais evidente quando os dois começaram a namorar. Não era nada grave, mas como comentários insignificantes aqui e ali, semelhantes aos que ele havia soltado há pouco. Amanda achava as reações dele engraçadas, principalmente quando faziam a expressão de Ren mudar. Ela gostava de ver todos os tipos de expressões que Ren fazia. Eram fofas. Talvez fosse por isso que ela nunca lhe disse para parar. Eu sou mau. Rim. No momento em que estava prestes a sair do escritório do pai, seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Ela pegou o telefone, verificou o identificador de chamadas e viu que era Kevin. Antes de abrir a porta e sair, ela lançou um rápido olhar na direção do pai e acenou com a mão. Estou indo. Ela sussurrou baixinho. Clank. A porta se fechou atrás dela. Em seguida, ela pegou o telefone depois de sair do escritório dele. Sim. Você está pronta? A voz suave de Kevin ecoou em seus ouvidos depois que ela falou. Amanda assentiu com a cabeça. Sim, estou pronta. Certo, venha para o local que enviei para o seu celular. Certifique-se de estar aqui em menos de 1 hora. Entendido. O rosto de Amanda ficou sério. Então ela fez uma pergunta. Quem mais vem comigo? Várias pessoas. Kevin respondeu ambiguamente. As sobrancelhas de Amanda se franziram. Alguém que eu conheça em particular. Jim, Melissa e Emma. Houve uma pequena pausa ao mencionar o último nome. Amanda ergueu uma sobrancelha. Eles também vêm. Sim, Ren também pediu a ajuda deles. A princípio, achei que não aceitariam um pedido, mas, para minha surpresa, todos concordaram prontamente em ajudar. Entendo. Amanda baixou a cabeça e massageou o queixo. Teve uma ideia. E você? Vem. Não, não vou. Não vai. Amanda ficou um pouco surpresa com a resposta. Kevin continuou logo em seguida. Não posso ir agora. Com a guerra iminente, minha ausência será rapidamente notada pelos executivos da União. Ah, certo. Ela quase se esqueceu de que ele era alguém da União. A explicação dele fazia sentido. Além disso... Kevin fez uma pausa e a linha ficou em silêncio. Perdi o sinal. Amanda olhou para a tela do telefone depois que a linha permaneceu silenciosa por mais meio minuto. Assim que se certificou de que a conexão ainda estava ativa, chamou por ele. Kevin. Há várias coisas que preciso fazer durante esses 4 dias. Sua voz ecoou logo em seguida. Amanda abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela soltou um longo suspiro logo depois. Entendo. Não vou obrigá-lo a vir. Chegarei em breve. Por favor, espere por mim. Certo. Amanda desligou o telefone logo em seguida.
mas ficou parada no mesmo lugar por alguns minutos após a ligação. Há algo errado com Kevin. Amanda pensou consigo mesma. Ela tinha uma percepção aguçada do mundo ao seu redor e das pessoas. Seu passado havia contribuído para a formação desse aspecto de sua personalidade. Ela era capaz de deduzir várias coisas das declarações de alguém, prestando muita atenção ao que diziam e analisando cuidadosamente o tom de voz, juntamente com o conteúdo das palavras. Principalmente, ela conseguiu perceber a pausa logo antes de ele dizer o nome de Emma. Será que está acontecendo alguma coisa no relacionamento deles? Será que isso explicaria por que ele parecia tão abatido enquanto falava com ela ao telefone? Amanda estava com vários pensamentos na cabeça. É uma pena, mas isso não é da minha conta. Depois de um tempo, ela decidiu deixar para lá. Se fosse verdade que tinha algo a ver com o relacionamento dele com Emma, então ela não tinha nada a ver com isso. Ela não gostaria que outros se intrometessem no relacionamento dela com Ren. É melhor eu ir. Amanda guardou o telefone e foi para o andar de baixo da guilda. No caminho, um pensamento lhe ocorreu. Ainda preciso ficar atenta à situação, caso eu esteja enganada. Capítulo 632. Reforços 2. The Author's POV. Este lugar não mudou desde a última vez que estive aqui. Era uma porcaria, como sempre. Jim seguiu na direção de um antigo armazém em ruínas que estava à distância. Era um edifício com o qual ele estava familiarizado, pois já havia estado lá no passado. A sede do grupo mercenário de Ren. Ele não tinha boas lembranças do lugar, pois o lembrava do incidente que aconteceu há algum tempo, quando foi sequestrado à força por Kevin e Ren. Aqueles bastardos. Mesmo agora, ao refletir sobre os eventos que ocorreram há muito tempo, sentia uma raiva perturbadora surgindo das profundezas do seu ser. Ele precisou de algumas respirações profundas antes de conseguir se acalmar novamente. Vamos nos acalmar por enquanto. Ren nem está aqui no momento. Não faz sentido ficar bravo por algo que aconteceu no passado. Apesar do que dizia, ele nunca relaxou os dentes cerrados enquanto se aproximava cada vez mais da entrada do armazém. Ele claramente ainda estava incomodado com o que havia acontecido no passado. De qualquer forma, essa não era a razão pela qual ele estava no armazém naquele momento. Ele estava lá por um motivo completamente diferente. Outro planeta, Ren estendeu seu convite para viajar a outro planeta mais uma vez. Desta vez, ele não recorreu a mais um sequestro, ou pelo menos, não tentou a mesma coisa novamente, e mesmo que o fizesse, Jim não tinha intenção de cair no mesmo truque outra vez. Independentemente, após ouvir a oferta de Ren, Jim estava prestes a recusar o pedido mais uma vez. No entanto, assim que estava prestes a recusar, percebeu algo. Não é essa a melhor oportunidade para escapar de todos os encontros que meu avô está planejando para mim? Se ele fosse para outro planeta, ele não conseguiria evitar os encontros que haviam sido planejados para ele? Foi nesse momento que ele parou de hesitar e aceitou prontamente a oferta. Para ele, qualquer coisa era melhor do que participar daqueles encontros às cegas. Sim, por favor. Ele chegou à entrada do armazém e apertou o botão da campainha. Clank. Você está aqui. Não demorou muito para a porta se abrir e Jim se deparar com Kevin. MHM. Jim cumprimentou Kevin com um simples aceno de cabeça e entrou no armazém. Que contraste incrível! O contraste gritante entre o exterior e o interior do armazém nunca deixava de impressionar Jim. Quase assim que atravessou a porta, teve a impressão de que havia sido transportado para um local completamente novo. Desde os móveis e acessórios até os próprios cômodos, tudo parecia ter sido feito com as tecnologias e materiais mais modernos e caros. O equipamento na sala de treinamento era ainda melhor do que os melhores lugares da sua guilda, o que já dizia muito. Para dizer a verdade, Jim estava sentindo um misto de inveja. De onde Ren conseguiu todo esse dinheiro? Se tivesse que fazer uma estimativa, tudo aquilo custaria pelo menos vários bilhões de U para ser construído. Desde quando Ren ficou tão rico? Jim se perguntava enquanto continuava olhando em volta, maravilhado. Não demorou muito para que parassem em frente a uma pequena porta metálica. Ao parar, Kevin se virou e disse seriamente: "O que você está prestes a ver, mantenha em segredo, está bem?" "Certo." Jim acenou com a cabeça ao ver a seriedade no rosto de Kevin. O rosto de Kevin suavizou ao ver Jim assentir. Depois disso, ele agarrou a maçaneta e abriu a porta com um pouco de força. "Certo, vamos entrar." Jim soltou um som estranho no exato momento em que Kevin abriu a porta, e conseguiu ter uma boa visão do que havia atrás dela. Anões.
O que encontrou ao abrir a porta foram anões. Não era apenas um deles, mas havia mais de uma dúzia, e todos estavam se movendo em uma sala do tamanho de uma quadra de tênis, conectando alguns fios estranhos a que parecia ser um grande portal. A sala era totalmente pintada de branco e estava repleta de anões que se esforçavam para mover e conectar vários dispositivos espalhados por todo o espaço. Jim virou rigidamente a cabeça para olhar para Kevin. Eles estão montando um portal. Estão. Kevin acenou com a cabeça. Veja, embora minha habilidade me permita montar um portal, ainda há um tempo de recarga que preciso respeitar. Pode ter diminuído ao longo dos anos, à medida que minha força cresceu, mas simplesmente não consigo teletransportar tantas pessoas comigo de uma vez, então descobri que montar um portal era a melhor opção. Além disso, com os anões aqui, teletransportar entre planetas não deve ser um problema. Certo. Jim acenou com a cabeça enquanto observava os anões que trabalhavam arduamente. Ele então fez outra pergunta. Eles também vão conosco? Nós. Kevin olhou para ele com um olhar estranho. Então ele balançou a cabeça. Não sei se você já ficou sabendo disso, mas eu não vou com vocês. Ainda tenho muitas coisas a fazer na União. Certo. Jim acenou com a cabeça em compreensão. A desculpa dele fazia sentido. Ao contrário dele, que trabalhava para uma guilda independente administrada por sua família, Kevin trabalhava para a União e era diretamente responsável por parar o monólito. Dada a situação atual, fazia sentido que ele não tivesse tempo para ir com eles. E quanto a eles? Os anões. Sim, os anões. Por que exatamente eles estão vindo conosco? Jim cruzou os braços enquanto seus olhos percorriam os anões que trabalhavam arduamente. Seus olhos analisaram cuidadosamente os anões à sua frente. Ele então olhou para Kevin com uma expressão confusa. Ren vai para um planeta que costumava pertencer aos anões. Não sei. Kevin deu de ombros com um sorriso. Tudo que sei é que Ren os convidou pessoalmente e que eles aceitaram seu pedido. Se você quiser saber mais, terá que perguntar a Ren quando encontrá-lo. No momento, eles estão montando o portal que você e os outros usarão. Entendi. Jim murmurou para si mesmo. Não demorou muito para que ele avistasse algumas figuras familiares no fundo da sala. Melissa, Amanda e Emma. Ele as reconheceu instantaneamente e ficou surpreso ao vê-las ali. Elas também vão. Sim. Kevin acenou levemente a cabeça. Ao mesmo tempo, o rosto de Emma se virou em sua direção, e seus olhares se encontraram. Nenhum dos dois falou antes que Emma desviasse seu olhar irritado dele. Parece que elas estão brigando. Jim percebeu isso facilmente, mas optou por permanecer em silêncio. Não era da conta dele, e não era exatamente a primeira vez que isso acontecia. O fato de Melissa não parecer se importar com isso também era uma prova disso. Agora que penso nisso, por que Melissa também está aqui? Ele nunca esperou que ela viesse. Ela não era o tipo de pessoa que frequenta esse tipo de evento. Capaz de ler os pensamentos de Jim, Kevin falou. Melissa está tentando criar algo novo, mas está faltando alguns ingredientes que ela não consegue encontrar no domínio humano. Ela quer tentar a sorte em Imorra, o planeta que você vai visitar. Oh! Jim finalmente entendeu. Se for assim, então faz sentido. E você? Por que vai para Imorra? Kevin de repente lhe fez uma pergunta justo quando ele estava prestes a cumprimentar as duas. O rosto de Jim endureceu, e seu corpo congelou completamente. Eu quero treinar. Felizmente, ele foi rápido em reagir, já que logo elaborou uma desculpa plausível. Neste ponto, as palavras "eu quero treinar" se tornaram sinônimo dele. Oh, isso faz sentido. Kevin não deu muita atenção à desculpa dele e se dirigiu a alguns anões à distância. Sem nada mais para fazer, Jim o seguiu de trás. Ei, humanos! Uma voz rouca e alta ecoou pela sala inteira. Quando Jim se virou para ver quem estava falando, seu olhar foi atraído para um anão em particular à distância. Ele é forte. Jim pôde perceber que ele era extremamente poderoso só de olhar para ele. Não só isso, mas ele parecia exalar uma presença autoritária que fazia todos ao seu redor obedecerem facilmente suas ordens. Até Jim se sentiu extremamente pressionado por sua presença. Há algo, Randur. O único que parecia completamente indiferente era Kevin, que manteve seu sorriso e perguntou: ou tudo já está resolvido? Sim, está tudo resolvido. Randur se moveu para o lado do portal e pressionou um botão em um dos teclados que estavam acoplados aos painéis que estavam conectados a ele.
Assim que ele pressionou a tecla, a mana que já estava presente na atmosfera começou a agitar-se, e o portal começou a funcionar. O portal está montado. Preparem-se, estamos prestes a partir. Capítulo 633, Reforços 3. The Author's POV. Assim que Ryan pressionou alguns botões no painel de controle, o portal que ele havia construído começou a se comportar de maneira peculiar. Houve um sussurro no ar, e no painel de controle, de repente, apareceram fileiras e mais fileiras de dados a cada segundo que passava. A informação escrita nos painéis era incompreensível para mim. Mesmo com o chip na minha cabeça, não consegui entender nada do que estava escrito. O mesmo não se podia dizer de Rai, que analisava os dados de maneira composta e digitava uma variedade de códigos na velocidade em que eles apareciam. Tá. Com a pressão súbita de uma tecla, Ryan nos mandou recuar. O portal está conectado. Dê alguns passos para trás. Claro. Atendi ao seu pedido e dei alguns passos para trás. Mal havia se passado uma fração de segundo desde que me afastei, e o portal começou a tremer violentamente, enquanto um som sinistro de assobio, semelhante ao vento soprando dentro de uma tempestade, começou a reverberar pela sala. Rata! 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 O grande portal metálico começou a tremer, assim como a sala, que já estava balançando um pouco antes disso acontecer. Ok, a conexão está estabelecida. A reverberação alta da voz de Ryan ocorreu exatamente no momento em que o tremor começou a se intensificar. Ele pressionou outra tecla e tudo ficou em absoluto silêncio. O tremor parou, assim como todo o barulho. Ryan se apressou em direção ao portal com um grande núcleo na palma da mão. Prontos? Ele perguntou, olhando para Angélica e para mim. Encontrando os olhos de Angélica, ambos assentimos com a cabeça enquanto observávamos em silêncio a distância. Prontos. Pronto. Ok. Ryan quebrou o núcleo em sua mão e uma onda de mana explodiu no ar. A cena parecia semelhante a uma grande explosão de cores, à medida que a mana começava a se espalhar por toda a sala. Bem, pelo menos, tentava. Quando Ryan colocou a mão na borda do portal, a mana que antes se movia sem restrições pela sala parou abruptamente. Então, como um imã, começou a se aproximar cada vez mais do centro do portal. Feito! Ryan enxugou o suor que se acumulava em sua testa e se dirigiu até onde estávamos. O que fazemos agora? Eu perguntei curiosamente, prestando atenção no portal que começava a se formar lentamente. Só precisamos esperar. Por quanto tempo? Não muito, apenas 1 minuto. E exatamente como ele disse, quando 1 minuto se passou, o portal estava completamente formado. Uma luz verde iluminou o topo do portal e figuras começaram a aparecer uma a uma na sala em que estávamos. Está funcionando. Eu podia ouvir o sussurro suave de Ryan ao meu lado, enquanto minha atenção era atraída para as figuras que apareciam uma a uma dentro da sala. Estou feliz por poder ajudar. Ryan murmurou em voz baixa. Eu baguncei um pouco seu cabelo ao ouvir as últimas palavras. Você sempre foi útil. Aqui estão algumas figuras que não vejo há um tempo. Fui cortado no meio da frase por uma voz áspera. Um sorriso tênue surgiu no meu rosto enquanto eu focava minha atenção na origem do som. John Nook, Randur, quanto tempo! Que lugar interessante é este! Já haviam perdido o interesse em mim quando vislumbraram a sala em que estávamos. Não me importei nem um pouco, dei um passo à frente e lhes dei um breve resumo de onde estávamos. Eu havia omitido essa informação por questões de segurança. Atualmente estamos em um planeta chamado Imorra. Era um antigo planeta Orc que era usado principalmente para agricultura. Imorra. Randur massageou a barba ao ouvir o nome do planeta. Seus olhos brilharam após um tempo, e ele bateu na coxa. Ah! Eu conheço este lugar. Você conhece. John Nook não conseguiu conter a surpresa ao perceber que Randur parecia saber onde estávamos, e sua cabeça se virou na direção dele. Eu também fiquei surpreso enquanto meu foco se deslocava para ele. Como você sabe? Hehe. Randur segurou a barriga e riu. Eu passo a maior parte do meu tempo estudando, ao contrário de você, que passa a maior parte do tempo brincando com bobagens. Lembro de ter encontrado a descrição deste planeta há alguns anos. Oh! Ilumine-me! A sobrancelha de John Nook se arqueou. Randur sorriu com desprezo. Se não me engano, este planeta não era apenas um planeta qualquer, mas sim o maior planeta agrícola entre os 7 planetas orcs do passado. Na era antes dos orcs serem conquistados pelos demônios, havia 7 planetas principais orcs,
que eram Nostrolia, Pestraulia, Onozi, Alides, Chypra, Gilmia e Zorratis. Todos esses planetas tinham grande importância estratégica e eram onde as principais forças dos orcs residiam, mas... Randur levantou o dedo no ar enquanto olhava para Jomnuk. Apesar de toda a importância que esses planetas tinham, sua relevância não se comparava à de Morra, o planeta em que estamos atualmente. Na verdade, pode-se até argumentar que a principal razão pela qual os orcs perderam a guerra foi precisamente pela perda deste planeta. Se eles não tivessem perdido este planeta, poderiam ter conseguido repelir os demônios. Durante o tempo em que Randur falava, ele andou pela sala. Ao tocar as paredes, um brilho começou a aparecer em seus olhos. Não só este local é ideal para cultivar plantas medicinais que possuem propriedades similares à aura, mas também está repleto de minérios e minerais incrivelmente raros. Este lugar é uma mina de ouro, droga. Ele bateu na coxa de empolgação antes de me olhar. Por que você, em sã consciência, não me contou sobre isso antes? Se você tivesse me falado sobre este lugar antes, já poderíamos ter extraído toneladas de metal, que seriam extremamente úteis para nós na guerra que se aproxima. Eu balancei a cabeça, pedindo desculpas. Desculpe, mas eu não estava exatamente livre desde a última vez que nos vimos. Muitas coisas aconteceram, e isso simplesmente saiu da minha cabeça. Essa era a triste realidade das coisas. Com tudo o que estava acontecendo na minha vida, nunca percebi quão importante Morra era. Não podia ser totalmente culpado por isso, pois a tecnologia de portais só havia avançado recentemente a ponto de poder conectar lugares que estavam a milhares de quilômetros de distância. E a generosidade dos anões em compartilhar uma grande parte da expertise técnica que possuíam foi um fator significativo para tornar essa conquista possível. De qualquer forma, eu poderia ter vindo aqui apenas com Kevin, mas teria sido impossível trazer os outros. Havia um limite para o seu poder. De qualquer maneira, devemos ir com calma por enquanto. Uma guerra ainda está em andamento. Uma guerra. Jomnuk e Randur levaram um momento para se olhar. Então, voltaram seus olhares para o fundo da sala. As sobrancelhas deles se franziram simultaneamente. Você está certo, mas parece que está chegando ao fim. Randur foi o primeiro a falar depois de desviar o olhar da parede. Eu respondi logo em seguida. Isso é, infelizmente, apenas a primeira onda. A onda falsa, presumo. A verdadeira virá em breve. A expressão de descontentamento no rosto de Randur se aprofundou. Ren, você sabe que Jomnuk e eu não podemos ficar por muito tempo. Com o inferno mostrando sinais de movimento, temo que teremos que voltar antes que a guerra ecloda, então não podemos realmente ajudar você. Não se preocupe com isso. Eu acenei a mão de forma displicente para Randur. Eu não chamei vocês para me ajudar na guerra. Eu só o chamei aqui para me ajudar a configurar o portal e para me ajudar com algumas outras coisas. Olhei para os outros anões que começavam a aparecer um a um dentro da sala. Há muitas coisas que quero construir aqui, e só posso fazer isso com a ajuda de vocês. Primeiramente, eu pretendia reconstruir todo o castelo aqui. Com a guerra se aproximando, era necessário um sistema defensivo mais eficaz, e aquele castelo desgastado simplesmente não serviria. Depois disso, eu pretendia realocar meu quartel-general, e os anões eram os melhores em construir um sistema defensivo adequado com toda a tecnologia mais recente. Por exemplo, eu precisava de um lugar que pudesse produzir mana de forma eficiente, onde eu pudesse treinar. A falta de mana na atmosfera de Morra era facilmente sentida, já que minha força havia diminuído significativamente desde que cheguei aqui. Felizmente, eu havia trazido vários núcleos comigo, mas apesar da minha riqueza, eu não era rico o suficiente para consumir núcleos descuidadamente em troca de mana. De qualquer forma, os anões sabiam como construir salas que pudessem canalizar mana do núcleo de forma mais eficiente, permitindo que eu treinasse em um ambiente semelhante ao da Terra. Com o tempo passando mais rápido aqui, isso se provaria uma enorme vantagem para mim. Obviamente, não estou pedindo que vocês façam isso de graça. Como já informei antes, vou apresentar a vocês uma grande oportunidade em troca de me ajudarem a construir algumas coisas, e não acham que consegui manter minha palavra. Você conseguiu. Randur assentiu sinceramente com a cabeça. Eu tenho que admitir, este lugar realmente nos beneficiará muito. Como somos pessoas de palavra, faremos o que você pediu. Ótimo! Sorri aliviado ao ouvir as palavras de Randur. Fiquei aliviado ao ouvir isso. Bum! A sala começou a tremer violentamente novamente, e várias pessoas perderam o equilíbrio no processo. Minha boca se abriu enquanto eu olhava para o teto da sala.
Quanto à guerra, você pode deixar comigo. Além disso... Minha boca parou, enquanto algumas figuras familiares apareciam do nada. Meus principais reforços já estão aqui. Capítulo 634. Plano da Cidade 1. The Author's POV. Vocês finalmente chegaram. Eu me aproximei das figuras familiares que apareceram do portal. Eram ninguém menos que Emma, Melissa, Jim e Amanda. Onde exatamente estamos? Emma foi a primeira a falar, e o fez enquanto olhava curiosamente ao redor da sala. Mal sinto mana no ar. Há alguns vestígios de energia demoníaca, mas também há um traço de algo mais, mas não sei exatamente o que é. É aura, e atualmente estamos em um planeta chamado Imorra. Respondi, dando a eles uma breve introdução sobre o planeta em que estávamos. Este era um antigo planeta Orsen que se preocupava principalmente com agricultura e pecuária. Como existem muitas bestas neste planeta, a maior parte da comida que os orcs costumavam comer vem daqui. Quando você diz agricultura, eles ainda fazem isso? Melissa perguntou, ajustando os óculos com um dedo. Quando desviei meu olhar para ela, balancei a cabeça. Para ser sincero, não sei. Vou ter que perguntar ao Silug. Ele pode ter uma ideia do que você está procurando. Melissa se aproximou de mim antes de eu falar sobre Morra, com pedido detalhado sobre uma propriedade específica que ela desejava de uma planta. Eu não conhecia nenhuma planta com as mesmas propriedades que as que ela pediu na época, mas quando me lembrei da minha viagem a Imorra, disse a ela que, se ela fosse comigo, talvez pudesse encontrar o que procurava. Para ser honesto, as chances eram pequenas, mas era melhor do que nada. No entanto, para minha surpresa, ela concordou prontamente, o que explicava por que ela estava aqui em primeiro lugar. Bum! O prédio começou a tremer mais uma vez, assustando todos os presentes. Olhei para o teto antes de voltar a olhar para os outros. Está acontecendo uma guerra lá em cima no momento, se você está curioso sobre por que o prédio sacudiu de repente. Está quase chegando ao fim, então você não precisa se preocupar muito. O que você deve se preocupar é com a próxima guerra. Aquela vai ser difícil. Não só haveria um número significativamente maior de demônios do que havia naquele momento, mas sua força geral também seria maior, com ainda mais demônios de classificação marquês aparecendo. Além disso, eu tinha uma suspeita de que pelo menos um demônio de classificação Duque iria aparecer, mas não poderia afirmar com certeza que esse seria o caso. Silug foi quem me deu essa informação, mas mesmo ele não tinha certeza sobre o que compartilhou. Se isso se confirmasse, então não teria escolha a não ser levar tudo mais a sério. A diferença entre era muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Com meu conjunto atual de habilidades, eu poderia representar uma ameaça para alguém daquela classificação. No entanto, isso dependia do meu oponente. Era quase impossível para mim propor uma luta se eles fossem classificados acima de simplesmente. Preciso romper rapidamente. Mais uma vez, fui lembrado da urgência de precisar romper. Aqui. Uma voz suave me tirou de meus pensamentos. Virei a cabeça para ver Amanda me entregando um pequeno anel negro. Meus olhos brilharam quando vi o anel. Oh, certo. Eu peguei o anel da mão de Amanda e joguei para Randur. Randur, pega. O quê? Sem se preparar, o anel escorregou em suas mãos. Foi só quando ele finalmente conseguiu segurá-lo que suspirou aliviado e me lançou um olhar irritado. O que você está fazendo? Não respondi e apenas fiz um gesto com a cabeça. Que tal você verificar o que tem dentro antes de reclamar? A sobrancelha de Randur se franziu. Apesar disso, ele atendeu ao meu pedido e examinou o conteúdo do anel. Logo depois, virou a cabeça para me olhar, e suas sobrancelhas imediatamente começaram a se erguer. Isso definitivamente é muita coisa. O que você está tentando construir? Muitas coisas. Sorri para ele. Quero primeiro reforçar este castelo com alguns artefatos defensivos e, ao mesmo tempo, quero que você me ajude a montar uma câmara de mana onde eu possa treinar. Com as coisas dentro do anel, não deve ser um problema para vocês conseguirem construir isso. Estou errado. Não. Randur balançou a cabeça. Depois disso, ele passou o anel para John Nook, que estava envolvido em uma conversa leve com os outros anões presentes. O que temos aqui? John Nook pegou o anel da mão de Randur. Quando ele verificou o conteúdo do anel, teve uma reação comparável à de Randur. Interessante. Isso é muita coisa. Mais do que alguém realmente precisaria para construir o que você pediu. Claramente, você está planejando algo mais.
Jom-Nuka tirou o anel em minha direção e olhou de volta para Randur. Quanto tempo temos? Se levarmos em consideração que o tempo aqui flui 10 vezes mais rápido, 20 dias. Dentro de 20 dias, podemos tentar construir tudo o que ele pediu para construirmos. Enquanto isso, vou enviar alguns anões para verificar as montanhas ao redor e ver a melhor área para minerar. Randur respondeu depois de tirar um cronômetro do seu espaço dimensional. Ele rapidamente começou a trabalhar depois disso. Depois de dar ordens para os outros anões na sala, a atmosfera no ambiente mudou abruptamente, tornando-se muito mais animada, enquanto uma variedade de ferramentas aparecia do nada e preenchia todo o espaço. Eu acenei com a cabeça em satisfação ao ver quão eficientes os anões eram. Pode demorar um pouco, mas se as coisas correrem bem, não levará muito tempo até eu conseguir reunir forças suficientes para combater Gezebe. Meus punhos se fecharam secretamente ao pensar em Gezebe. A cena dele matando os Mausnak diante dos meus olhos ainda estava profundamente gravada em minha mente. Nada iria me impedir de matá-lo. Nada mesmo. O que deveríamos fazer? Foi a voz de Jin que me tirou de meus pensamentos. Quando virei a cabeça para olhar para ele e os outros, fiz um gesto com a mão. Não se preocupem com isso. Preparei alguns quartos para vocês. Apenas se acomodem nos próximos dias. Seria melhor se vocês se familiarizassem com a estrutura interna do castelo. Isso será muito mais útil do que vocês pensam. Eu segurei a maçaneta da porta e empurrei-a. Quando estava prestes a sair, lembrei de algo e voltei a olhar para eles. Oh, certo. Massageei meu queixo e pensei. Quase esqueci que eles deveriam estar aqui em segredo. Devo pedir ao Silug para fechar uma certa parte do castelo para que ninguém, além de mim e dos outros, possa entrar. Cidade Ashton, sede da Cássia. A sala ficou estranhamente silenciosa depois que todos entraram no portal. Kevin era o único que restava e ele varreu o olhar pela sala antes de se fixar em um dos painéis à distância. Continha as coordenadas de Morra, cortesia dele, que compartilhou com os anões. Melhor eu ir. Vou ver o Ren em alguns dias de qualquer forma. Ele iria se teletransportar para Imorra assim que terminasse seus negócios. Havia algumas coisas que precisava fazer lá. Além disso, sua carga de trabalho nos próximos dias seria tudo menos pequena. Entre as coisas que precisava fazer para a União, ele precisava matar mais alguns indivíduos, além de todas as filiais secretas estabelecidas pelo Monólito. Ele tinha que fazer isso para garantir que a guerra seria vencida sem imprevistos. Kevin lançou um olhar ao redor da sala. Nesse meio tempo, seus olhos pararam em todas as câmeras presentes no ambiente. Canalizando secretamente a mana dentro de seu corpo, as câmeras pararam de funcionar e ele estendeu a mão para frente, onde um livro vermelho se formou. Ele abriu o livro e leu seu conteúdo. Quase lá. Ele fechou o livro e uma luz branca brilhante rapidamente envolveu a sala. A luz branca se espalhou por todo o ambiente antes de se fundir com Kevin. Absorção do códice temporal, 35%. Uma notificação apareceu em sua visão. Kevin não prestou atenção e acenou com a mão, dispensando-a. Então, lançando outro olhar para a sala, ele parou de canalizar sua mana e as câmeras voltaram ao normal. Certo, já que o Ren está ocupado, melhor eu ir também. A Mônica provavelmente vai me encher se eu chegar tarde. Kevin murmurou em voz alta, enquanto seus ombros caíam em derrota. Assim que estava prestes a alcançar a porta, os pés de Kevin pararam repentinamente e seu rosto mudou um pouco. Din. 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 Sua visão foi repentinamente preenchida com uma infinidade de diferentes notificações, que serviram para alertá-lo. No entanto, não demorou muito para que uma notificação mais substancial se materializasse diante dele, e naquele momento, uma luz fria brilhou em seus olhos. O resquício do tempo fixou seu olhar em você. A lateral das bochechas de Kevin começou a se contrair enquanto ele concentrava os olhos na notificação que estava diante dele. Então você finalmente vai fazer um movimento. Ele quase esqueceu disso porque ele havia permanecido silencioso por tanto tempo, mas agora que a trégua estava finalmente chegando ao fim e Ren ainda estava no controle de seu corpo, o outro Ren planejava tomar as rédeas e agir de forma independente. Kevin sorriu secretamente para si mesmo. Que assim seja, acho que é hora de finalmente nos encontrarmos depois de tanto tempo. Capítulo 635 Plano da Cidade em 2 The Author's POV Bang! Faíscas voaram pelo ar enquanto En desviava facilmente do ataque do demônio com seu escudo. Ele então trouxe o escudo para perto do ombro e colidiu seu corpo contra o demônio, fazendo-o rolar em direção ao chão. Ah!
Lança de ferro. Após desferir o golpe inicial, ele o seguiu penetrando o demônio com a mão estendida, que tinha uma tonalidade cinza fina se projetando para frente na forma de uma lança pontuda. Spurt. Sangue negro se espalhou por todo o corpo de En no processo, tingindo suas roupas e escudo de preto. Sua mão continuou a penetrar profundamente no corpo do demônio até finalmente parar ao sentir algo duro. Exercendo um pouco mais de força, um som de vidro se estilhaçando ecoou. Crash! Graças a Deus não estou mais na minha fase antiga. Sua boca se contorceu ao ver o estado em que seu escudo estava. Ele estava completamente manchado de preto. Se tivesse sido o En do passado, ele teria entrado em pânico imediatamente ao pensar que seu escudo estava sujo, mas isso já não o incomodava tanto. Ainda incomodava, mas não tanto quanto antes. Isso é cansativo. A respiração de En estava pesada. Ele havia matado tantos demônios que havia perdido a conta, e ao levantar a cabeça para olhar à frente, gemeu audivelmente. Quantos ainda existem? O número parecia interminável. En, preste atenção. Ele foi repentinamente surpreendido pelo som da voz de Leopold vindo de trás dele. De repente, uma explosão de energia passou por sua bochecha e explodiu alguns metros à frente, onde um demônio estava parado. Bum! En se virou para olhar para trás. Obrigado. Não perca o foco no meio da batalha. Ava se aproximou dele. Ela estava atualmente montada em um grande lobo cinza. O lobo tinha cerca do dobro da altura de En, sobressaindo-se na maioria dos orcs no campo de batalha. Havia também uma presença intimidadora emanando de seu corpo, alertando os muitos demônios ao redor. Ao vê-la se aproximando, En instintivamente bateu seu escudo em direção ao lado direito, resultando na morte instantânea de um demônio que tentava se aproximar dele. Certo. En acenou com a cabeça de forma desdém. Alguns segundos depois, ele pisou no corpo do demônio morto, destruindo seu núcleo diretamente. Eu estava apenas pensando em quanto tempo teremos que lutar. Pelo que parece, ainda estaremos lutando contra demônios por um bom tempo. Você não está errado. Leopold comentou ao lado, enquanto descansava sua espingarda no ombro. Com a mão livre, ele cortou o corpo de um demônio ao meio. Mas você não precisa se preocupar muito. Ele apontou para a distância. A guerra vai acabar muito mais cedo do que você pensa. Bum! Assim que ele terminou de falar, o chão começou a tremer violentamente, e En pôde ouvir os gritos agonizados dos demônios ao longe. Quando virou a cabeça para ver o que estava acontecendo, ficou assombrado ao ver o chefe orc cortando mais de uma dúzia de demônios com seu machado. Em cada lugar onde seu machado cortava, partes de demônios caíam e uma chuva negra começava a cair. Uau! En murmurou, impressionado. A maneira feroz e imponente com que ele eliminava os demônios como se estivesse apenas aparando algumas ervas daninhas deixou uma profunda impressão na mente de En. Quem é ele? A voz de Liam ecoou ao seu lado naquele momento. Aquele ali é um orc, Liam. Ele está lutando contra os demônios. En explicou ao perceber que Liam estava ao seu lado. Ele se certificou de soar o mais compreensível possível. Liam olhou para ele com um olhar cheio de desgosto. Que olhar é esse? Não me diga que você esqueceu sobre orcs e demônios. Quem é você mesmo? Agora era a vez de En ficar em silêncio. Sabe, Justamente quando ele estava prestes a responder, o feixe de energia de Leopold novamente passou pela sua bochecha, matando um demônio atrás dele. Bum! En lançou um olhar irritado para Leopold. Você pode não fazer isso. Então preste mais atenção ao seu redor. Leopold deu de ombros. Pessoal, foquem, vamos acabar com isso rapidamente. Quero voltar e me trocar. A voz de Ava ecoou, e uma grande sombra caiu sobre os rostos de todos enquanto seu lobo avançava e mordia alguns demônios. Lutar segurando as rédeas é chato, então vamos acabar com isso o mais rápido possível. Ela desapareceu na distância depois disso. Dando uma olhada nos outros ao seu lado, En correu na direção para onde ela foi. Ei, espera por mim. Você deveria ficar atrás de mim. Sou um tanque por um motivo. Senti o olhar de Randur pausar em mim enquanto eu observava o campo de batalha do topo do castelo. O orc vai ficar bem com todas as modificações que você vai fazer no castelo? Deve ficar bem. Eu o tranquilizei. Não vai importar. Como isso ajudará na guerra, tenho certeza de que ele vai ficar bem com isso. As mudanças que eu estava prestes a trazer para o castelo não apenas beneficiariam a mim,
mas também a Silug. Além disso, depois de ter salvo sua vida não muito tempo atrás, não havia como Silug discordar do que eu estava fazendo. Ele pode ficar surpreso inicialmente com a aparência dos anões, mas tenho certeza de que ele será compreensivo. Bem, se você diz isso, como você quer que modifiquemos o castelo? Por enquanto, quero que vocês se concentrem em fazer a Câmara de Mana. Minha prioridade no momento era romper para o rank. Embora eu estivesse incerto, tinha a sensação de que quanto mais forte eu me tornasse, mais difícil seria para o meu outro eu tomar conta do meu corpo. Dito isso, dada a força original dele, comecei a me perguntar se meus esforços estavam sendo em vão. Após alguma consideração, percebi que a única maneira de escapar da influência do meu outro eu era alcançar um nível comparável ao dele. Embora eu não soubesse qual era sua verdadeira força, sabia que não era algo que eu não pudesse atingir em um período de 2 anos. Era simplesmente impossível. Ainda assim, não posso simplesmente desistir. Mesmo que um dia ele pudesse acabar assumindo o controle, eu não queria ter nenhum arrependimento. Quando minha vida chegasse ao fim, eu queria pelo menos ter realizado tudo o que havia me proposto a fazer, ou deixar uma base para isso. Assim como o meu plano com Imorra. Depois que vocês terminarem de montar a Câmara de Mana, quero que me ajudem a estabelecer algumas medidas defensivas para quando a próxima onda chegar. E depois da guerra? John Nook se aproximou de nós. Olhando para baixo do castelo que estava no topo de uma grande colina, pensei por um momento antes de responder. Há muitas coisas que quero fazer aqui depois que a guerra acabar. Quando vocês dois voltarem e resolverem os problemas com o inferno, que tal enviar mais anões aqui para me ajudar a estabelecer uma cidade? Uma cidade? Tanto Randur quanto John Nook me olharam com expressões surpresas. Eu assenti em silêncio. Vou entrar em contato com a Rainha Élfica logo após o fim da guerra e também pedir a ajuda dela para este projeto. O objetivo final é transformar este planeta em um trunfo para quando a terceira catástrofe chegar. Minhas ambições para este planeta eram grandes. Muito grandes. Eu inicialmente só queria transformar este planeta em um lugar onde os orcs pudessem lentamente formar um exército para quando a terceira catástrofe chegasse, mas percebi que este planeta tinha muito mais potencial do que isso. Ele tinha o potencial de se tornar um trunfo que poderia reverter a situação durante a terceira catástrofe se usado corretamente. Não apenas isso, mas também me traria uma fonte interminável de renda e me permitiria construir um relacionamento melhor com as outras raças. Quanto mais eu pensava nisso, mais animado eu ficava. Seu plano parece ótimo e tudo mais, mas como você pode garantir que a informação sobre este planeta não vaze? Randur jogou água fria em minhas ambições. Eu suspirei alto ao ouvir suas palavras. É isso que estou tentando descobrir no momento. Jezebel poderia destruir este planeta com um simples movimento da mão se soubesse de sua existência. Para que minha ambição fosse realizada, eu precisava ser extremamente cuidadoso. Cuidadoso o suficiente para não permitir que nenhuma informação sobre este planeta vazasse para ele. Devemos começar configurando uma grande barreira que bloqueie todo tipo de informação do mundo exterior. Uma que seja semelhante àquela em Enlow. John Nook sugeriu de repente. Eu virei a cabeça para olhá-lo. Isso é possível. É. Ele assentiu e acrescentou. Vai custar um pouco, mas não será um problema para você, já que também nos beneficiaríamos bastante ao estabelecer uma cidade aqui. Desta forma, podemos processar todos os minérios aqui em vez de voltar para Enlow. Isso reduzirá drasticamente as chances de sermos descobertos também. Sim. Eu concordei com o que ele disse. Se eles fossem processar os minérios de volta em Enlow, os espiões de inferno sem dúvida notariam algo estranho, comprometendo toda a situação. O único problema que vejo com a ideia é a questão da mana. Mesmo que você consiga destruir o compressor que está bombeando energia demoníaca para o ar, este planeta tem quase nenhuma mana. Câmaras de mana só funcionam em pequenos ambientes, e tentar encher uma cidade inteira com mana não é viável. Está tudo bem. Eu acenei com a mão. A cidade não precisa estar cheia de mana. Algumas câmaras de mana vão servir. Este lugar será principalmente um local onde os orcs podem construir suas forças enquanto vocês desenvolvem tecnologia e mineram os minérios. Com a principal fonte de energia deste planeta sendo a aura, eu sabia que era impossível usar este lugar para treinar por um longo período. Era frustrante, uma vez que a diferença no fluxo do tempo seria de grande ajuda para mim, mas como todos disseram, quem tem fome não pode escolher. Certo, John Nook e eu começaremos a trabalhar na estrutura da cidade. Voltaremos a você em breve. Randur me deu um tapinha na coxa. Bem, ao menos naquela área.
Rindo alto, ele acenou com a mão. Vamos voltar agora, aviso se precisarmos de algo. Sim. Eu balancei a cabeça ao ver Randu sair rindo. Neste ponto, não estou nem um pouco surpreso.